Bem-vinda de volta, aluno! Essa é a segunda aula do Projeto Aurora, o primeiro centro de formação de lideranças femininas do país. Hoje vamos aprender sobre linguagem corporal para mulheres, com a Carol Portilho, uma das maiores peritas do país em leitura de expressão corporal. Já pega o papel e a caneta e anotem todas as dicas que a Carol vai dar para você nessa aula. E se tiver alguma dúvida, você vai poder conversar com ela na videochamada que vamos fazer daqui a 2 semanas. Perdeu alguma aula ou nossa primeira conversa virtual sobre o Aurora? Não tem problema. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode acessar o link de todas elas. Tenha uma excelente aula! Olá pessoal, sejam todas bem-vindas à nossa segunda aula do Projeto Aurora e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carol Portilho, sou especialista em linguagem corporal, perita técnica em microexpressões e mentiras e além disso sou empresária, sou mãe, sou filha, temos aí muito em comum. E hoje eu venho apresentar para vocês sobre o conceito real da comunicação e dicas simples que podem ajudar cada uma de vocês na questão do empoderamento feminino. Sabe muitas vezes que você se prepara para uma reunião, se prepara para uma apresentação ou até mesmo uma live, gravando um vídeo e muitas vezes falta ali aquela segurança, falta uma assertividade. E quantas vezes você num ambiente muito masculino tentou ali mostrar a sua confiança e não conseguiu? Pois é, a linguagem corporal ela pode te ajudar e eu vou te explicar por quê. Como que essa ciência fantástica pode te mostrar que todos os recursos que você precisa estão dentro de você. Para você passar a segurança, o poder, a confiança a hora que você quiser. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, saiba que essa ciência pode mudar a sua forma de se comunicar. Mas bem, vamos pelo primeiro conceito, que é a comunicação. Se a gente pegar esse conceito de comunicação, muita gente fala assim, comunicação é você trocar informações, tem lá o interlocutor e o receptor, é o que você quer passar, a ideia que você quer transmitir. Bom, a comunicação não é só isso. A comunicação vai muito mais do que isso. E quantas vezes você não se planejou, seja para terminar um relacionamento, seja para convencer alguém de algo, seja numa apresentação, numa negociação ou até mesmo num discurso, você pensou exatamente as palavras que você ia usar, qual era ali as suas frases importantes para passar a ideia e chegou na hora. O resultado que você esperava foi completamente diferente do que você planejou. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente planeja muito as palavras que nós vamos usar. Mas as palavras, ela tem importância, lógico, numa comunicação. Mas muito mais do que as palavras é a linguagem corporal. Existe um artigo científico da década de 70 que fala que 93% da nossa comunicação, pensa bem, 93% nesse controle corporal, na conversa com alguém, 93% acontece de forma inconsciente e através dos gestos e da entonação de voz. Somente 7% tem o peso ali das palavras. E sabe o que eu descobri nesse meio tempo, há 8 anos estudando sobre linguagem corporal? Que as palavras, sim, elas transmitem ideias, mas são gestos que transmitem as emoções. Então, dentro desses 93%, a gente tem aí a entonação de voz com 38% e 55%, que é o maior peso, está a questão da linguagem do corpo, a sua postura, os seus gestos, a forma como você se comunica, a roupa, o cabelo, tudo isso influencia numa comunicação. Só que, bem, as palavras vão transmitir ideia, ótimo, é algo importante, mas você não pode nunca esquecer também de estudar e saber dos recursos que existem dentro de você para você se comunicar melhor. Então, as palavras elas transmitem ideias, os gestos transmitem as emoções e são as emoções que conectam as pessoas. Hoje fala muito sobre essa questão de conectar, de encantar pessoas, né? E o quanto isso é importante para a nossa vida, principalmente na sociedade em que vivemos. Só que para encantar, conectar pessoas, nós precisamos transmitir as emoções. Isso porque nós somos seres extremamente emocionais. Nós somos apaixonados em emoção. Já percebeu isso? Que a gente muitas vezes acompanha um filme, uma novela, quer ir numa festa, encontrar com pessoas para quê? Para sentir emoções. Então não se esqueçam disso, que a forma como você vai falar
muda completamente. Por exemplo, imagine eu aqui, vou fazer uma pequena introdução de como eu me apresentaria, só que eu não vou usar gesto nem entonação de voz, eu vou usar simplesmente as palavras. Olha bem. Olá, eu sou Carol Portillo, eu sou especialista em linguagem corporal e eu estou aqui para apresentar para vocês algumas técnicas para você se comunicar melhor. Olha que coisa horrorosa. Veja que eu não passo confiança, segurança alguma ao dizer isso. Agora preste atenção quando eu coloco entonação de voz e também utilizo os meus gestos e a minha postura a meu favor. Olha a diferença. Olá, aqui é Carol Portillo, eu sou especialista em linguagem corporal e vim aqui para apresentar algumas técnicas para você se comunicar melhor. Tá vendo que só de eu fazer isso daqui, ó, mostrar as palmas da mão e eu falar com um pouco mais de entonação de voz e eu ocupar um pouco mais de espaço sem ficar numa posição de submissão, eu já passei uma outra imagem? Eu ter mostrado as minhas mãos aqui gesticulando, eu não passei uma outra emoção? Então, a linguagem do corpo é extremamente importante nessa comunicação e você pode começar a utilizar isso agora. E quais são as vantagens de você aprender sobre a linguagem corporal e as dicas que eu vou passar para vocês? A primeira vantagem é você entender o que se passa com o outro, porque a partir do momento que você sabe o que o outro está sentindo, qual a emoção, por exemplo, ou até mesmo se aquela pessoa está mentindo ou não para você, fica muito mais fácil você, por exemplo, mudar a sua linha de abordagem, você saber que nesse momento você tem que tirar aquela carta da manga, que você deve oferecer isso ou aquilo. Você sabe exatamente quem está à sua frente, inclusive fazer com que você sinta mais a empatia. A segunda vantagem, que é o nosso foco da aula de hoje, é sobre você saber administrar a própria postura corporal. Pois é, hoje a ciência nos mostra que todos os recursos para a gente passar a emoção que a gente quiser está dentro de nós. Todos os recursos estão aí dentro de você para você passar confiança, segurança, a mensagem que você quiser. Basta você trazer isso para o consciente. Então, por exemplo, perceba aqui que eu estou conversando com vocês e minha mão está um pouco mais arredondada. Eu estou falando e meu gesto vem para cá, as mãos vêm mais de baixo para cima. Olha agora eu falando na mesma entonação de voz, só que agora o meu gesto está mais reto e esse gesto ele vem mais de cima para baixo e parece que eu estou gritando com vocês. Tá vendo? Então, muitas vezes, quando você tem que ser mais assertivo em determinado momento, se você fala dessa forma aqui, as pessoas vão te respeitar mais. Agora, você pode também querer encantar mais as pessoas, você pode pegar e mostrar mais as palmas da mão e vai fazer com que as pessoas ali acreditem mais em você. Olha que incrível! E você guardar e pegar aquela confiança das pessoas. E eu posso também, para passar um empoderamento maior, fazer cúpula do poder, porque automaticamente esse gesto vai transmitir que eu tenho mais poder e que eu estou numa seriedade naquele momento. Tá vendo que quando eu tenho conhecimento dos gestos, eu consigo transmitir o que eu preciso. Mas eu vou passar todas essas dicas para vocês nessa aula. E a terceira vantagem de se aprender a linguagem corporal, que vocês também precisam saber, até porque muitas vezes a gente precisa de mais um recurso para a gente se sentir bem, segura em qualquer tipo de negociação, em qualquer tipo de situação na sua vida, é a questão que a ciência comprova hoje que a sua postura, os seus gestos podem mudar totalmente o seu estado emocional. O que significa isso? Se você, por exemplo, estiver numa postura muito encolhida, cabeça para baixo e etc., o seu nível, por exemplo, de cortisol, que é o da tristeza, ele vai estar lá em cima. E o da testosterona vai estar lá embaixo. Se você, por exemplo, ocupa mais espaço, faz gestos de poder, ou até mesmo aquela pesquisa da psicóloga Amy Cuddy, se você não assistiu, assista, é incrível para essa questão, até mesmo no nosso empoderamento, que é a postura do super-herói. De você ficar alguns segundos nessa postura, na verdade 2 minutinhos nessa postura, mas já alguns segundos já pode te ajudar, altera as suas taxas hormonais. Então não adianta você chegar numa negociação, numa apresentação, chegar lá toda submissa, tudo bem, como é que você tá? Fazendo o alto carinho, fazendo o gesto pacificador, que daqui a pouco vocês vão saber o que significa isso. Não adianta, porque além de você passar insegurança, você vai se sentir ainda pior. Então é importante você saber que existem posturas mais saudáveis e outras nem tanto. Que é importante você ficar de olho no seu pensamento. Sim, a gente já sabe que é o pensamento que gera a emoção. E isso é muito importante. Por exemplo, só de você pensar, você sente. Ok. Agora, além do pensamento,
A ciência nos traz hoje que a sua postura pode também mudar o seu estado emocional. Então fique de olho na sua postura, preste atenção na forma como você se comunica, porque o primeiro ponto de partida para melhorar a sua comunicação é o autoconhecimento. E vamos com as dicas, que é o principal. Lembrando que são dicas simples que você pode começar agora mesmo. E de tanto você fazer posturas e gestos e treinando, vocês vão ver que vai chegar um determinado momento que você vai fazer de forma inconsciente. Se você pegar 5, 6 anos atrás, que eu já estudava linguagem corporal, mas eu ainda não tinha a prática, é impressionante a mudança da minha comunicação. Como eu amadureci nessa parte de me comunicar com as pessoas. Então saiba que você consegue sim. Ah, Carol, mas eu sou tímida. Ou, nossa, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Quebre essas crenças. São crenças que te limitam e que você pode sim, a partir do momento que você tem o conhecimento, fazendo aí uma programação dos seus pensamentos, de quem você realmente é, você pode sim passar a autoridade que você quiser. Mas vamos às dicas. A primeira dica que eu vou dar para vocês, principalmente mulheres aí que precisam dessa questão do empoderamento, chegar num lugar, passar respeito e autoridade. Uma das coisas principais é a questão de ocupar mais espaço. Os animais, na verdade, e nós, porque nós somos animais, uma das coisas principais é o estudo da linguagem corporal, é a gente ter a ideia humilde e aceitar de que todos nós somos animais. E toda essa questão da linguagem corporal, ligado, por exemplo, ao reconhecimento de mentira, microexpressões e até mesmo alguns gestos e posturas da linguagem corporal nos revela que nós somos requisitos primitivos de milhares de anos. Então tem muita coisa que a gente faz hoje, que hoje, da forma como nós vivemos, não parece ter tanto sentido, mas que nós vamos evoluindo e até hoje a gente vai trazendo muitos comportamentos dos nossos ancestrais que estão registrados aí no nosso DNA. Então, uma das primeiras coisas que você precisa saber é que quanto mais espaço você ocupa, mais poder você parece ter. Então é importante sempre você manter os seus ombros erguidos, nunca aqui encolhido, mas deixar os seus ombros erguidos. A outra coisa é você, se possível, em pé ou sentado, deixar o seu cotovelo à mostra. Se você, por exemplo, estiver em pé, você pode deixar aqui, mão sobre mão, ou assim, nunca assim, tá? E de jeito nenhum assim, com as mãos fechadinhas, tampando o órgão genital. Essa é uma das maiores posturas de submissão, a não ser que você queira passar a submissão em um determinado momento. Aí sim você coloca essas mãos aqui na frente. A outra questão é a altura das pernas, dos pés, que devem estar sempre na altura dos ombros. Então você separa um pouquinho as pernas, não vai abrir demais, separa um pouco as pernas, ombro aqui para cima e também o queixo sempre na altura 90 graus. Você não deve andar nunca assim para baixo, que parece essa coisa de submissão, e nem acima de 90 graus, que vai demonstrar arrogância, que não é nada bom. Então queixo, ombro, os cotovelos e também os pés acima, na altura aqui dos ombros. Se for sentado, lembre-se sempre de você, ao sentar, você deixar sempre as suas mãos visíveis. Porque quando você esconde as suas mãos, já viu aquela pessoa que vai e sempre esconde as mãozinhas debaixo da mesa? Parece que ela está escondendo algo e isso não demonstra muita confiança. Então é extremamente importante você chegar no lugar, além de ocupar espaço, que seja em pé ou sentado, você deixar sempre as suas mãos aparentes. Lógico que além disso, o contato ocular é extremamente importante. Não tem nada a ver aquele assunto de a pessoa que não olha nos olhos não é de confiança. Não é isso. Isso a ciência já nos mostrou que muitas vezes as pessoas que não conseguem olhar nos olhos está mais ligada à questão de ser tímida, introvertida e etc. Mas, ao mesmo tempo, a ciência nos comprovou que pessoas confiantes mantêm contato ocular. Então, ao chegar no lugar, é importante você chegar e olhar para as pessoas ou para aquela pessoa. Você chegar, ei, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Você olhar um a um, ocupando mais espaço e deixar as suas mãos visíveis. Ah, Carol, mas se eu estiver em pé, chegando no lugar, eu posso esconder as minhas mãos no bolso? Bom, as mãos no bolso, toma cuidado. Se você for colocar as mãos no bolso, deixe o seu polegar sempre para o lado de fora, porque a sua mão não fica totalmente escondida. E tome cuidado também para você não colocar a mão no bolso e encolher o cotovelo. Então é importante, você pode colocar, mas deixa aqui os braços à mostra. Uma outra coisa muito importante é ao sentar numa mesa, além de deixar as mãos visíveis, ocupar mais espaço, é muito importante você deixar sempre o seu corpo um pouco mais na frente. Nunca sente no lugar e joga o seu corpo para trás. Você pode sentar,
jogar o corpo um pouquinho mais para frente, não vai subir em cima da mesa, mas você pode chegar um pouquinho mais para frente, porque ali o subconsciente daquelas pessoas vão entender que você está interessada naquele momento e automaticamente também vai passar confiança. A outra dica que eu dei para você é você tomar cuidado ao gesticular, seja em pé ou sentado. Tome cuidado para não gesticular muito aqui em cima. Isso passa um certo desequilíbrio. Tá vendo? Parece que eu estou gritando agora. Isso aqui não é legal. Tome cuidado com isso. E tome cuidado também para você não gesticular muito debaixo da cintura, porque senão passa submissão, não é uma coisa legal. Então você gesticula sempre nessa região aqui. Você até pode vir aqui, voltar, mas é sempre nessa região, porque aí sim você vai passar autoridade no que você está falando. A outra coisa é você observar como você gesticula hoje. Seus gestos, por exemplo, são mais rápidos, são mais devagar? Não, eu não gesticulo. Ou meus gestos são mais de cima para baixo? Ou não, são mais arredondados. Como você gesticula hoje? Então, a primeira coisa que eu vou deixar para vocês aqui fazerem é vocês se perceberem. Vocês virarem essa chavinha aí e começarem a perceber como vocês se comunicam para a partir daí você fazer as mudanças necessárias. Então tome cuidado que ao gesticular, ficar falando muito de cima para baixo é muito agressivo. Já viram aquelas pessoas que só falam assim? Isso é muito agressivo, não é legal. Só que vamos supor que você está numa reunião, você já foi, conversou com a equipe ou com quem você precisava, mas você vai passar, por exemplo, uma mensagem mais séria, que você precisa que aquelas pessoas não se esqueçam daquilo. Aí sim você pode fazer esse gesto. Então, por exemplo, você está lá gesticulando normal, aí de repente fala, equipe, olha, eu preciso de vocês esse mês. Tá vendo que quando eu coloquei esse gesto, parece que eu fui mais assertiva e automaticamente eu vou prender mais a atenção daquelas pessoas. Mas se você, por exemplo, fizer um discurso ou se comunicar o tempo todo assim, as pessoas vão te ver como uma pessoa agressiva. Agora, o gesto que... não tem um gesto que funciona para a melhor coisa, né? Aquele que funciona para todas as situações. Mas esse daqui, ele cabe muito e eu não gesticulava dessa forma. Eu brinco que eu ficava imaginando como se eu tivesse uma bola na mão. E se eu fizesse assim, a bola ia cair. Então eu precisava deixar um pouco mais arredondada. Então eu ia para cá, voltava. Quem gesticula muito assim é o Obama. Você pode até não discordar da política da pessoa, mas você precisa concordar comigo que ele é um excelente comunicador. Então muitas vezes o Obama ele vai gesticular, ele gesticula assim, dessa forma. Porque esse gesto ele motiva e ele conecta pessoas. Então é uma forma que você pode aí, ó, eu vou gesticular, então meu gesto tem que ser mais arredondado. E os gestos que vêm mais de baixo para cima, né, de cima para baixo são mais agressivos. De baixo para cima, eles encantam mais e prendem mais a atenção da pessoa sem você estar sendo agressivo. Agora, tem um gesto mostrando as palmas da mão, que é para você mostrar o quanto você está sendo verdadeiro e sincera naquele momento. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Você vai chegar, oi pessoal, tudo bem? Olha, é um prazer ter cada um de vocês aqui. Você não vai fazer uma palestra ou se comunicar o tempo todo mostrando as palmas da mão. Mas nos primeiros segundos ali, se você fizer esse movimento, pode saber que as pessoas vão confiar mais em você. Agora, o gesto para passar poder. Aquele que em algum momento, seja uma reunião, uma apresentação, a pessoa ali está te questionando, ou você precisa naquele momento ser mais assertivo. Qual o gesto? Cúpula do poder. Cúpula do poder é feito assim, tá? É dessa forma aqui. É um gesto muito utilizado, por exemplo, pela Angela Merkel, uma grande líder aí que tem que mostrar o tempo todo o seu poder e a sua confiança. Ela usa o tempo todo a cúpula do poder. Lógico que você tem que fazer de uma forma sutil. O segredo da linguagem corporal na comunicação é a sutileza. Então é importante você saber que você vai usar em determinados momentos, que você pode soltar também, não precisa ficar colado o tempo todo, você pode falar e ó, eu estou fazendo cúpula do poder. Então esse é um gesto onde você consegue chamar mais a atenção das pessoas. Inclusive se você estiver sentado, imagina que eu estou sentada aqui, eu posso pegar e fazer cúpula do poder também. Para foto também fica ótimo fazer essa postura aqui, porque as pessoas vão te ver como uma pessoa de poder. Mas antes de eu falar sobre os braços, eu preciso dar uma dica para vocês lembrarem o resto da vida, para vocês não fazerem isso mais. Lógico que muita coisa da nossa comunicação acontece de forma inconsciente, inclusive comigo. Às vezes eu estou lá fazendo, de repente eu lembro e paro. O que vocês não podem fazer que vai ali entregar vocês e mostrar que vocês não estão nada seguras e nada confiantes? É o que nós chamamos de gesto pacificador.
Já fez isso aqui? A pessoa fica passando a mão na aliança, no anel, ou simplesmente nos dedos, ou senão vai pro relógio, pra pulseira, tem gente que vai no cabelo, tem gente que vai no colar, ou pega a caneta, fica mexendo na caneta, faz qualquer coisa com as mãos. Pois é, isso demonstra muita insegurança. O que acontece com o seu corpo quando você está numa situação ali de desconforto, estresse, ansiedade, adrenalina lá em cima? E às vezes é uma simples coisinha, uma apresentação no meio de um grupo, uma apresentação numa reunião, uma coisa simples. O que acontece? O seu instinto de sobrevivência é acionado, você entra ali num processo de desconforto e muitas vezes esse instinto quer que você foge ou luta, só que você não pode fazer isso. Você não pode, no meio de uma reunião, levantar, bater em alguém ou sair correndo. Então, de acordo com o que a gente foi vivendo em sociedade, se adaptando a se comunicar e viver com outras pessoas, o nosso cérebro foi ali aprendendo a ter diversos recursos. E um dos recursos que ele tem é esse gesto pacificador. É como se o cérebro estivesse dizendo o seguinte para você: calma, não foge nem luta. Calma. Só que, na verdade, isso vai demonstrar muita insegurança para quem está te vendo. Esse toque com as mãos, mão com mão no relógio, no pulso, no cabelo ou em algum objeto, isso libera endorfina e automaticamente você se acalma. Só que isso vai demonstrar muita insegurança. Você imagina se eu estivesse conversando com vocês aqui, massageando a mão, massageando os dedos, não ia ser legal, né? Então você vai perceber que muitas vezes você está falando, vai ver isso, agora você sabendo, você vai juntar suas mãos, colocá-la em outro lugar, fazer alguma outra coisa. Ah, Carol, mas eu me sinto tão bem quando eu pego a caneta e fico segurando a caneta. Bom, se te faz tão bem, saiba que você pode até pegar a caneta, mas não fica mexendo na caneta o tempo todo. E quando puder, quando você estiver melhor, passou os primeiros minutos ali do nervosismo, você solta essa caneta. Porque a caneta é como se fosse o escudo seu no meio da guerra. E automaticamente pode dividir a atenção da pessoa ali, a pessoa ficar prestando atenção em você e na caneta. Isso também não é legal, porque a comunicação dela deve estar totalmente voltada para você. Agora, e sobre braços, né? A gente fala tanto da postura, fala-se tanto sobre braços cruzados. Nossa, braço cruzado, a pessoa está fechada. Será que é isso mesmo? Pois é, braço cruzado tem esse significado sim, porque quando a pessoa cruza os braços, ninguém consegue fazer nada de braço cruzado. Além disso, eu estou criando uma barreira entre eu e você. E automaticamente pode ser que você veja como uma comunicação agressiva, mas o braço cruzado pode ser outras coisas. Pode ser o frio do ar-condicionado, pode ser o frio do ambiente, pode ser um cansaço, porque o braço cruzado é uma postura extremamente confortável, mas não é uma postura saudável. Lembra quando eu falei sobre posturas que alteram o seu estado emocional? Então essa aqui é uma postura que pode sim te deixar ainda mais fechado ou ainda mais aquela coisa de submissão, de insegurança. E é também visto como uma postura de insegurança porque você está ali fechado e também tampando parte dos seus órgãos, que são muito importantes para você. Então, isso é de muitos anos atrás que nós, seres humanos, quando tínhamos medo ou ficávamos desconfortáveis com algo, nós tínhamos a tendência de fazer esse movimento. Então, você deve evitar essa postura. Eu, por exemplo, adoro um braço cruzado, porque o braço cruzado ele descansa, né? Tudo que é cruzado, entrelaçado no seu corpo é extremamente confortável. Mas aí eu aprendi uma postura que é a seguinte: você pode colocar a mão no bolso de trás, tá? Porque automaticamente você consegue também descansar os seus braços, você libera essa região aqui e continua ocupando espaço. Então tá aí uma dica para você evitar. Às vezes você tá ali conversando com alguém, você lembra agora, descruza e conversa com a pessoa assim, porque ela vai te ver como uma pessoa mais confiante. Agora, se for tirar foto, por exemplo, de braço cruzado, ou até mesmo na comunicação, você, mas eu quero ficar de braço cruzado. Fique então, pelo menos, mostrando as suas mãos. Nunca cruze o braço assim e assim, ó. E é importante também um dos polegares ficarem à mostra, porque o polegar, ele sempre demonstra poder. Agora, uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum, que é uma das posturas de maior submissão, é essa daqui. Já fizeram isso? Já viram alguém fazer? A pessoa segura o braço. Tem algumas até que fazem alto carinho, tem umas que ainda balançam. Olha como é que eu fiquei, bem submissa agora, tá vendo? Então, isso aqui é uma postura que você deve evitar, porque automaticamente você está se cruzando, você também está ocupando pouco espaço. Então, nunca mantém essa postura, que seja você fazendo um curso na hora do coffee break, se seja você tomando um café dentro da empresa, você está transmitindo as impressões para as pessoas o tempo todo.
Então é muito importante você evitar essa postura, o braço cruzado, o gesto pacificador. E uma outra dica muito importante é sobre a questão de você conversar sempre com a cabeça reta e nunca assim. Olha como muda tudo se eu estivesse falando com você ou se eu estivesse falando com um colaborador meu, por exemplo, ou alguém que eu estou negociando. E eu virar para a pessoa e falar assim, ah, tudo bem, mas você não consegue me dar um desconto? Olha só de eu ter virado o pescocinho, como que eu fico mais submissa. Olha a diferença quando eu faço isso aqui, ó. Oh, mas você não consegue me dar um desconto? Tá vendo como é diferente quando eu deixo a minha cabeça reta? E nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque qualquer coisa a gente tem a tendência de virar o pescoço. Então, quando você precisa demonstrar uma fragilidade para alguém, etc., você até pode fazer isso aqui. Mas no momento que você quer ali se empoderar, mostrar a sua força, o seu poder, você não deve virar a cabecinha, né? Tombar para nenhum dos lados do ombro, conversar sempre com a cabeça reta. E, lógico, não posso deixar aqui a última dica que eu vou dar para vocês é sobre a primeira impressão. Porque, como eu disse, você passa a impressão o tempo todo aonde você passa. E tem coisas simples que podem mudar tudo. E são 3 dicas que você pode começar a aplicar ainda hoje. E só para você ter uma noção, a gente passa uma primeira impressão em até 3 segundos. Você sabia disso? Em 3 segundos a pessoa já fez uma primeira impressão de você e em 7 segundos o cérebro dela ali já formatou se ela gosta ou não de você. Olha que loucura! E muitas vezes para mudar uma primeira impressão é preciso até mesmo 3 horas, se você conseguir mudar essa impressão. Então como que você faz isso? Não é muitas vezes o que você fala, lógico, é importante, a roupa que você está, mas para passar uma boa primeira impressão, para você conquistar pessoas, é chegar num ambiente, fazer contato ocular, olhar para a pessoa, olhar nos olhos dela, para mostrar que é uma pessoa de confiança. A segunda coisa é o sorriso, lógico, você não vai ficar rindo muito, mas o sorriso para demonstrar que você é amigável. E a terceira dica, mais importante de todas, é deixar sempre as suas mãos visíveis para o subconsciente delas entenderem que você não está armado, que você não é uma ameaça. Lógico, você pode pensar, mas Carol, a gente não anda mais armado, por que a pessoa vai pensar nisso? Bom, gente, a gente não anda mais armado hoje. Lembra lá no início da nossa aula que eu falei que nós somos requisitos primitivos de milhares e milhares de anos? Pois é isso. Então, muitas vezes a pessoa ela quer ver as suas mãos para saber se você é uma pessoa de confiança, se você é uma ameaça ou não. Então, contato ocular, sorriso e mãos sempre visíveis. Bom, gente, essas foram as minhas dicas, o que você deve fazer para passar mais poder e segurança e o que você não deve fazer de jeito nenhum. Comece a prestar atenção em você, comece a prestar atenção na forma como você se comunica. Pode ter certeza que você tem algumas coisinhas aí para melhorar e saiba que todos os recursos estão dentro de você, para você ser a mulher que você quiser. Que seja no mundo profissional uma grande líder, que seja uma grande comunicadora, ou que seja dentro dos seus relacionamentos, conquistando mais as pessoas, passando mais confiança. Os recursos estão aí. É só você ter conhecimento disso e saber que você pode se transformar em quem você quiser. E ó, se você gostou dessa aula, pode assistir quantas vezes você quiser. Anote todas as suas dúvidas, inclusive outras dúvidas de linguagem corporal, porque eu vou estar com vocês novamente daqui a alguns dias para tirar todas as dúvidas e a gente poder bater mais um papo. Fiquei muito feliz de estar com vocês, espero que vocês tenham aprendido e qualquer coisa eu vou estar sempre à disposição e torcendo por cada um de vocês para vocês alcançarem o local que vocês tanto desejam.